linhas e colunas. Então, isso é a definição de matrizes, né? Matriz é um conjunto de elementos que tem posição, e essas posições dependem de linhas e de colunas. Por exemplo, olha esse elemento aqui amarelo. Esse elemento amarelo, a gente chama ele de A11. É um elemento que pertence à matriz A. Matriz A, eu coloco sempre o A maiúsculo. Matriz A, o A é maiúsculo. Essa matriz A, ó, ela tem M linhas e N colunas. Então, esse elemento A11, ele está na primeira linha, na primeira coluna. Esse outro elemento aqui, que eu estou destacando agora, ó, é o elemento A23. Ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então, você percebe que uma matriz, né, é uma organização de elementos que estão fixados em linhas e colunas, tá bom? Então, matriz é um conjunto de elementos que estão organizados mediante o uso de linhas e de colunas. Uma matriz, a gente representa por parêntese, ok? Ou por colchete, assim, ó. Bom? Então, essa é a representação de matriz. Então, nesse caso, eu tenho uma matriz A. Essa matriz A aqui tem o elemento A11, A12, A13, até o elemento A1N. Ou seja, ele está na primeira linha e na enésima coluna. Tá bom? Na segunda linha, você tem o elemento A21, segunda linha, primeira coluna, A22, segunda linha, segunda coluna, A23, segunda linha, terceira coluna, até o elemento que está na segunda linha e na enésima coluna, tá bom? De forma que o enésimo elemento vai estar na M linhas e N colunas, ok? Então, essa aqui é uma forma genérica de representar uma matriz. Bacana? Bom, aí vocês me perguntam, professor, como é que eu faço para construir uma matriz? Para construir uma matriz, você tem que ter a quantidade de linhas e a quantidade de colunas e uma lei de formação. Essa lei de formação, ela pode ser dada na questão. Olha para você ver o exemplo 1. Escreva a matriz A. Essa matriz A tem quantas colunas? 3 colunas. Desculpa. Essa matriz A tem quantas linhas? 3 linhas e 2 colunas. Ó. Então, é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. E o que é o elemento A e J? A e J são elementos da matriz A. E esse elemento tem uma lei de formação. Ó. Ele vai ser igual a 1 se o I for igual a J. E vai ser igual a 1 mais J se o I for diferente do J. Então, primeira coisa, você vai ter que escrever a matriz A. Essa é a matriz A. Ó. Essa matriz A ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela vai ter o elemento A11, A12, A21, A22, A31 e A32. Ela vai ter 6 elementos. 6 elementos. Tá bom? Bacana até aqui. Então, agora, veja para vocês verem. Eu quero agora determinar quem é a matriz A. Tá? A matriz A. A matriz A vai ter 3 linhas por 2 colunas. Bom? Então, vamos usar primeiramente a lei de formação. Ó, se o I for igual a J, quanto que vai ser o valor do elemento? Vai ser 1. Então, nessa parte vermelha aqui, ó, A11, o I, que é a linha, vale 1, e o J, que é a coluna, também vale 1, então são iguais. E o A22, ó, o I vale 2 e o J vale 2. Então, o I é igual a J. E qual vai ser o valor
do elemento? O elemento vale 1. Tá bom? Então, aqui você tem 1 e aqui você tem 1. Agora vamos analisar os outros elementos. Ó, A12. A12. O I é diferente do J. Então, quanto que vai ser o valor do elemento? I mais J. Nesse caso aqui, galera, ó, o I vale 1 e o J vale 2. Então, 1 mais 2 fica 3. Ó. Nesse outro caso aqui, A21, o I e o J são diferentes. Então, você vai somar I mais J. 2 mais 1 vai dar 3. Tá? Aqui você tem A31. Ó. Você vai somar também o I mais J. 3 mais 1 vai dar 4. Ok? E aqui você tem A32. Também é diferente o I e o J. Você vai somar 3 mais 2 vai dar 5. Então, essa matriz tem quantos? Tem quantos elementos? 6. Tem quantas linhas? 3 linhas e 2 colunas. Vamos fazer mais um exemplo? Eu quero agora escrever a matriz B. A minha matriz B, ela tem quantas linhas? 4 linhas e 2 colunas. Quem vão ser os elementos? Esses vão ser os elementos. Ó. B11, B12, B21, B22, até B42. Vamos olhar a lei de formação. Ó. Se o I for igual a J, a lei de formação é 5 mais J. E se for diferente, é I ao quadrado. Tá bom? Então vamos resolver primeiramente aqui. Primeiramente, vamos resolver a parte que é igual. I igual a J. Qual vai ser o valor do elemento? 5 mais J. Então, nessa parte vermelha aqui, ó, o I é igual a J. E nessa outra parte vermelha também o I é igual a J. Perfeito? Então, quem vai ser a matriz B? Matriz B, 4 por 2. Então, vou colocar entre parênteses. Ó. Então, quem vai ser B11? B11 vai ser 5 mais o J, que é 1. Vai dar 6. Quem vai ser o B22? B22 vai ser 5 mais J, que é 2. Que vai dar 7, então. Perfeito. Agora vamos analisar os outros valores. Ó, B12. O I vale 1 e o J vale 2. Qual é a regra? I ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Depois, B21. Quanto que é o I? É 2. Então, 2 ao quadrado, 4. Depois, B31. Quanto que é o I? É 3. E o J é 1. Então, 3 ao quadrado, 9. Bom, essa B22 também vai dar a mesma coisa. Né? Vai dar 9. B41, o I é 4, o J é 1. 4 ao quadrado, 16. Nessa outra também vai dar 16. Ó. Então, essa é a matriz B. Matriz B, 4 por 2. Então, o que a gente fez até agora? A gente criou, a gente construiu uma matriz usando uma lei de formação. Tá bom? O que a gente vai fazer agora, professor? A gente vai ver agora algumas classificações de matrizes. Então, por exemplo, classificação de uma matriz. Quando uma matriz ela tem uma linha, ela é chamada de matriz linha. Então, por exemplo, olha a matriz C. Ela tem uma linha, e nesse caso aqui, N colunas. Ela é chamada de matriz linha. Geralmente, na área de programação, a gente chama essa matriz linha de vetor.
de vetor. Isso aqui é um vetor para vocês, né? Agora, quando ela tem várias linhas e uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. Então, aqui você tem várias linhas, ou seja, você tem M linhas e uma coluna. É uma matriz coluna, que a gente costuma chamar isso na área de programação de matriz vetor, ou simplesmente vetor. Então, vetor é quando você tem uma matriz que tem uma linha ou uma coluna. É um vetor para vocês, tá? E o que é uma matriz quadrada, professor? Matriz quadrada é quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, olha para vocês verem a matriz A aqui, ó. Essa matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, ou simplesmente quadrada de ordem 2. Ou é uma matriz do tipo 2 por 2. Então, quando é quadrada, que a gente fala que é de ordem 2, é 2 por 2, ou do tipo 2 por 2. A matriz quadrada de ordem 2, ela tem 4 elementos. Tem o elemento A11, A22, que está de cor azul, e o elemento A21 e A12, de cor vermelha. Os elementos que estão de cor azul, nesse caso, eles estão formando a diagonal principal. Ó, diagonal principal. E os elementos que estão de cor vermelha, nesse caso, estão formando a diagonal secundária. Bom, então quem são os números que fazem parte da diagonal principal? Nesse caso, uma matriz quadrada de ordem 2. A11 e A22. E quais são os elementos que formam a diagonal secundária de uma matriz quadrada de ordem 2? A21 e A12. Perfeito? Perfeito. Nesse slide aqui, ó, o que vocês percebem? Vocês têm aqui uma matriz quadrada de ordem 3. Ela tem 9 elementos. Bom, esses elementos de cor azul, ó, eles estão formando a diagonal principal. Bom, e esses elementos que estão compondo a flecha azul, ó, formam a diagonal secundária. Então, quem são os elementos que estão na diagonal principal? A11, A22 e A33. E quem são os elementos que estão na diagonal secundária? A31, A22 e A13. Tá bom? Então, uma matriz ela é classificada em quadrada quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Uma matriz ela é triangular, em que os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são todos nulos. Então, você vai perceber aqui, ó, você vai perceber aqui que você tem a diagonal principal. Nesse caso, todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Então, essa matriz é chamada de matriz triangular. Olha também para você ver o outro exemplo. Ó, diagonal principal. Agora, todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. É uma matriz triangular. Bom? E o que é uma matriz diagonal, professor? É uma matriz quadrada em que os elementos abaixo e acima da diagonal principal são todos nulos. Você tem aqui a diagonal principal. Os elementos não são nulos, mas todos os outros elementos fora da diagonal principal são nulos. Então, essa matriz é chamada de matriz diagonal. O que é uma matriz identidade? É quando os elementos que estão na diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são nulos. Então, esse exemplo que você está vendo aí, ó, é um exemplo de uma matriz quadrada identidade de ordem 2. Os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1
e os outros elementos são nulos. Essa é uma matriz de identidade de ordem 2. Essa que vocês estão vendo aqui, ó, é uma matriz de identidade de ordem 3. Todos os elementos da diagonal principal é igual a 1 e os demais são nulos. Essa matriz é uma matriz de identidade, que também é classificada como matriz diagonal, né? E o que é uma matriz transposta, professor? É quando você tem, por exemplo, você tem uma matriz B. Essa matriz B tem 4 linhas por 2 colunas. A matriz transposta da matriz B, que eu represento por esse símbolo B elevado a D, a quantidade de linhas vai virar a quantidade de colunas. E a quantidade de colunas vai virar a quantidade de linhas. Então, se você tem uma matriz 4 por 2, a transposta dela vai ter 2 por 4. Bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, você tem uma matriz, ó, que ela tem 4 linhas e 2 colunas. A transposta dela, tá bom? Vai ter 2 linhas por 4 colunas. Tá bom? Bacana? Beleza. Vamos ver. Já vou explicar agora o conceito de adição e subtração de matrizes. Para você somar, galera, 2 matrizes ou mais matrizes, você só vai conseguir somar ou subtrair se elas forem do mesmo tipo. Ou seja, se elas tiverem a mesma quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então, por exemplo, a matriz A é uma matriz 2 por 3. A matriz B é 2 por 3. Elas são do mesmo tipo? Sim. Posso somar, então, ou subtrair A e B? Sim. Agora, olha para você ver B e C. B tem 2 linhas e 3 colunas, e C tem 3 linhas e 2 colunas. Dá para somar B com C? Não dá, porque não é do mesmo tipo. Mas se a gente fizesse a transposta de C, a matriz C, ela é 3 por 2. A transposta dela vai dar quanto, então? 2 por 3. Então, é possível somar a matriz B com a transposta da matriz C? Sim. Bom? Então, na letra A, verifique se é possível realizar a operação A mais B. É possível, galera, somar A mais B? Sim. Por quê? São matrizes do mesmo tipo. Bom? E como é que eu faço para realizar essa soma? Né? Como é que eu faço para realizar essa soma? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, a matriz A mais a matriz B. Dá para somar? Dá, porque elas são do mesmo tipo. Vamos lá. Você vai pegar o elemento que está numa posição e somar com o elemento que está na mesma posição da outra matriz. Ó. Então, esse 2, ó, eu vou resolver com quem? Eu vou resolver com 8. 2 mais 8, 10. Depois você vai resolver, ó, menos 5 com quanto? Com 2. Que vai dar quanto? Menos 3. Depois você vai resolver 4 com quanto? 4 com 2, que vai dar 6. Depois você vai resolver 3 com 2. 3 com 2 vai dar 5. Depois 7 com menos 4, que vai dar 3. E depois 8 com 1, que vai dar 9. Bacana? Bom, então se fosse uma subtração, é só você subtrair os elementos que estão nas respectivas posições, ok? Bom, para terminar a nossa aula, eu quero agora resolver esse probleminha aqui. Ó. Você tem a matriz A e a matriz B. Eu quero determinar o valor de x e y para que a matriz A seja igual à transposta da matriz B. Quem é a matriz A? A matriz A é 3, 1, 4 e menos 2. Essa é a matriz A.
que vai ser igual à transposta de B. Então, a transposta de B, ó, essa primeira coluna, ela vai virar a primeira linha, vai ficar x mais y igual a 1. E a segunda coluna vai virar a segunda linha. Perfeito? Aí você vai fazer por comparação, ó. Fazer por comparação. Por exemplo, 1 é igual a 1, menos 2 igual a menos 2. Então, x mais y é igual a quanto? A 3. Ó. Então, x mais y igual a 3. E x menos y igual a quanto? Igual a 4. X menos y igual a 4. Aí você vai resolver esse sistema. Nesse caso aqui ficou fácil. Ó. Dá para cancelar y com y. X mais x vai dar 2x. E 4 mais 3 dá 7. Então, quanto que é o x? O x vai dar 3,5. E agora falta encontrar o valor de y. Aí você vai escolher uma das equações. Vai escolher a de cima. X mais y é igual a 3. Quanto que é o x? 3,5. 3,5 mais y igual a 3. Esse 3,5 está positivo, vem para lá negativa. Então, y é igual a menos 0,5. Bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, vocês avisam no fórum. E estaremos à disposição de vocês, tá bom? Bom estudo e tchau, tchau.